Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você de novo diante da palavra de Deus para juntos celebrarmos o propósito do Senhor na nossa vida. Que eu e você sejamos ministrados e edificados por esta palavra. Se você já entregou seu coração ao Senhor Jesus, que bom, vamos crescer nisso. Se você ainda não o fez, é preciso fazer, é preciso que você compreenda que há um propósito de Deus para toda a vida, não é específico para você, nem exclusivo para você. Isso é uma linguagem um tanto sugestiva de, nossa, eu sou foco de Deus. Todos nós somos, não há ninguém diferente do outro. Toda alma, toda vida tem valor para Jesus, porque foi por todos nós que ele se entregou na cruz do Calvário. Então, tanto os extremos de que, nossa, como eu valho, nossa, ou como não valho nada, são extremos que a gente não deve viver. Deus nos ama a todos de igual maneira e a Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. Então, o propósito da salvação não é específico para uma classe de pessoas, ou aqui já vem marcado, carimbado, esse aqui não. A salvação está liberada para todas as pessoas. A gente encontra isso de uma maneira muito farta e muito compreensível e de uma maneira bem focada pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreve, você percebeu que eu estou mudando aqui o texto que eu ia falar. Quando a gente lê em Tito, é uma carta que Paulo enviou a Tito no capítulo 2. No versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Muitos, centenas, milhares de versículos que fala do propósito de salvação a todos os homens por conta de todos os homens terem se perdido. Então, não é bíblico o ensino que diz que alguém já vem predestinado à salvação e outros predestinados à condenação. Isso tornaria Deus uma pessoa que então não se importaria com essa ou aquela pessoa. E aí nós vamos aos fundamentos desse pensamento e as pessoas dizem, não, mas o verdadeiro fundamento não é esse que diz, mas é o que todo mundo diz, é o que se propaga. Então, se propaga algo travestido de algo que não é autêntico, original, então como fica isso? A Bíblia fala, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. São muitos textos que falam sobre isso. Eu quero dizer para você que quem decide, quem determina a salvação é cada pessoa. A Bíblia fala, e está escrito em Atos 4:12, que nenhum outro nome há dado dentre os homens ou entre os homens pelo qual devamos ser salvos a não ser no nome de Cristo. A carta aos Efésios, Paulo diz que nós somos predestinados à salvação em Cristo. Então ele está falando para a gente que pessoas que já serviam ao Senhor, que eles estavam então a salvação predestinada em Cristo, que fora de Cristo não há salvação. Isso é a base do Evangelho. E o Senhor que diz que eu e você não devemos fazer acepção de pessoas, a mesma palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser uma pessoa que foi criada no vício, na marginalidade ou em qualquer outra coisa. Quando você se voltar para Cristo, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário por conta dos seus pecados, conforme explanado claramente em Isaías 53, você vai receber de Deus a salvação. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então,
o conquistar a salvação, ter a salvação, não é um pedigree que já vem familiarmente falando, algo pré-concebido. É quando eu compreendo o meu estado de pecado sem Cristo e compreendo que a humanização do Verbo eterno, que recebeu o nome de Jesus Cristo, conforme dito a Maria, que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando eu compreendo o propósito da encarnação, da morte de Cristo e creio na sua ressurreição, eu alcanço a salvação em Cristo. Essa salvação é dada a todos os homens. Que coisa maravilhosa, que dádiva, que excelência! Então, essa salvação em Cristo é tão poderosa que quando nós lemos Efésios, no capítulo 6, Paulo diz que no composto completo da armadura de Deus, que nós devemos ter na nossa cabeça o capacete da salvação, que o entendimento da salvação em Cristo, através de Cristo, seria algo que protegeria a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos e guardaria o nosso ser no Senhor. Como Paulo ainda escreve aos Filipenses no capítulo 4, que o agir de Deus na nossa vida, o compreender a Deus na nossa vida e o seu propósito, faria com que nós tivéssemos paz com Deus. E no capítulo 4 de Filipenses, no capítulo 7, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é o capacete da salvação. Isso é um propósito tremendo de Deus para comigo e com você. Olha que dádiva extraordinária, que presente divino. E a Bíblia diz que quando nós éramos transgressores, pecadores, Ele, o Senhor, se deu por nós. Olha só João 3,16, que é o versículo áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra diz que quando alguém crê em Cristo, entendendo que Ele é o seu Salvador por conta daquilo que Ele fez e por conta daquilo que Ele é, essa pessoa tem a vida eterna. Não terá, tem. João diz que nós já passamos da morte para a vida. São conquistas em Deus, são conquistas provenientes do Senhor para mim e para você. E a palavra diz que Paulo, escrevendo aos Romanos, e também com uma fartura muito grande sobre salvação, ele diz que nisto não há grego, nem cita, nem servo, nem livre. Ou seja, todos os homens, não importando a sua graduação civil, a sua graduação entre os homens, o seu nível de importância, se é conhecido ou não, e não importa sermos ou não conhecidos entre os homens. O que importa é, como diz a palavra, o nosso nome está escrito no livro da vida. E você? Entende que o seu nome está escrito no livro da vida? Você já reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador, sua obra vicária na cruz do Calvário? Você crê nesta obra, nesse propósito? Você crê na ressurreição de Cristo? Paulo disse a gente não crer na ressurreição de Cristo. Como nós então acreditaríamos que ressuscitaríamos após a morte física? Então, é um conjunto de coisas que eu e você temos que pensar. Quis, não por minha mente, mas por conta da direção do Senhor, porque ia ler em Filipenses para ministrar agora, mas enquanto comecei a falar me veio esse texto, e isso é algo tão nobre da parte de Deus, porque a Bíblia diz, Paulo declarou que, a Bíblia declara isso com fartura, que Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, no estado de pecado que toda a raça humana estava, sem Cristo, o Senhor morreu, se deu a seu tempo por nós. Isso é amor. Isso é um grau muito elevado do amor, que a gente encontra descrito em 1 Coríntios 13, que esta graça, que esta bondade de Deus, que esta misericórdia do Senhor não só alcance e esteja no nosso coração, mas que seja algo que a gente ame, que a gente goste, que a gente se volte a isso e viva essa realidade. Um grande abraço. Que o abraço de Deus, o abraço de Cristo seja igualmente recebido por você. Nele não há Covid, nele não há contaminação maléfica, nele há salvação. No abraço de Deus, ou seja, no Senhor acolher você, vai existir cura para o seu espírito, porque a salvação começa no espírito e vai tocar a sua alma, vai tocar o seu corpo e a sua vida. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.